E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. É impressionante como o futebol brasileiro, em especial clubes com uma torcida apaixonada como a do Vasco, vem chamando a atenção de investidores internacionais cada vez mais poderosos e dispostos a arriscar cifras bilionárias. O burburinho da vez gira em torno de um movimento inesperado vindo dos Estados Unidos, diretamente ligado ao grupo esportivo Fenway, ou simplesmente Fenway Sports Group Holdings, LLC, mais conhecido como FSG. Para quem ainda não está totalmente por dentro, estamos falando de um conglomerado que já controla nada menos que o Boston Red Sox da Major League Baseball, o lendário Liverpool da Premier League, o Pittsburgh Penguins da NHL, além de participações na NASCAR e até no golfe com o Boston Common Golf da TGL. Ou seja, não estamos falando de aventureiros ou amadores no mundo dos esportes, e sim de um dos grupos mais influentes e estruturados do planeta. A notícia que circula é que o FSG teria feito uma proposta bilionária para adquirir o Vasco da Gama, movimento que, se confirmado, pode mudar completamente os rumos do clube cruzmaltino, da sua gestão esportiva e até mesmo da sua projeção internacional nos próximos anos. A ideia de um grupo como o Fenway se interessar pelo Vasco não é tão absurda quanto parece num primeiro olhar. Basta observar o histórico de aquisições do conglomerado para perceber que eles não entram em negócios apenas por paixão, mas por estratégia, expansão de marca e capacidade de transformar clubes tradicionais em marcas globais extremamente lucrativas. O Liverpool é o exemplo perfeito disso, um clube com história riquíssima, mas que, antes da chegada do FSG, enfrentava turbulências e dívidas preocupantes. Hoje, com uma gestão profissionalizada, presença digital ampliada e conquistas dentro de campo, os ingleses se tornaram um dos ativos mais valorizados do futebol mundial. Essa transformação é justamente o tipo de projeto que o Vasco pode estar prestes a viver. Imagine um time com a tradição, a torcida e o potencial de engajamento do Vasco recebendo a injeção de capital e de know-how de um grupo desse porte. É por isso que o rumor se espalhou rápido, movimentando tanto o mercado quanto as redes sociais, onde os torcedores cruzmaltinos já dividem opiniões apaixonadas. Entre os vascaínos, as reações não poderiam ser mais diversas. De um lado, há aqueles que enxergam na possível compra grande chance de modernizar a estrutura, quitar dívidas históricas e recolocar o clube definitivamente entre os protagonistas do futebol brasileiro e até sul-americano. Do outro, existem os que temem uma perda de identidade, receosos de ver o Vasco se transformar em mais uma peça de um tabuleiro internacional de negócios, distante de suas raízes, da sua tradição e do amor de seus torcedores. É um dilema que acompanha quase todos os clubes que passam por esse processo de venda para grupos internacionais, e o caso vascaíno não seria diferente. O curioso é que, nesse momento, nada está confirmado, mas a simples menção do nome Fenway Sports Group já mexe com o imaginário coletivo. Afinal, não é qualquer grupo, é um conglomerado que já provou sua capacidade de transformar clubes de futebol em marcas de alcance global, capazes de atrair patrocinadores gigantescos, jogadores de elite e uma visibilidade midiática poucas vezes vista. O burburinho cresce, e cada detalhe novo alimenta ainda mais a ansiedade da torcida. O fato de o Fenway já controlar o Liverpool também levanta questionamentos interessantes. Haveria espaço para sinergias entre os dois clubes? Seria possível imaginar um intercâmbio de ideias, tecnologias e até jogadores entre Vasco e Liverpool? Embora pareça improvável uma ligação direta no campo esportivo por conta das regras da FIFA e de possíveis conflitos de interesse, não é absurdo acreditar que os vascaínos poderiam se beneficiar de métodos de gestão, captação de talentos e estratégias de marketing já aplicados com sucesso no clube inglês. O futebol moderno vai muito além das quatro linhas, e o FSG é especialista justamente em explorar esse universo de forma eficiente. Quando pensamos em Vasco sendo administrado com a mesma mentalidade que transformou o Liverpool em potência financeira e esportiva, a imaginação vai longe. A torcida, que já é gigante no Brasil, poderia se tornar uma força ainda mais relevante no cenário digital internacional, algo que interessa diretamente aos novos investidores, sempre atentos ao poder das redes sociais e do engajamento global.
Esse rumor também mexe com o mercado esportivo brasileiro como um todo. A entrada de um grupo do porte do Fenway seria um divisor de águas para o cenário de SAFS no país. Já vimos o Botafogo com John Textor, o Bahia com o City Futebol Group e outros clubes recebendo capital estrangeiro, mas o peso do nome Fenway é de outra dimensão. Estamos falando de uma corporação que administra ativos esportivos avaliados em bilhões de dólares, com experiência em ligas extremamente competitivas e reguladas. A chegada deles ao Brasil não seria apenas um investimento em um clube, mas um recado claro de que o futebol brasileiro é visto como um mercado promissor e estratégico no cenário global. Seria, sem dúvida, um passo a mais na transformação do esporte nacional em um produto globalizado, atraindo cada vez mais olhares internacionais. Para o Vasco, especificamente, seria também uma oportunidade de finalmente resolver questões financeiras que há décadas travam seu crescimento e colocam o clube em situações delicadas, como lutas contra o rebaixamento e crises administrativas recorrentes. Mas é claro que, como todo rumor, também há muitas dúvidas no ar. Será que o Fenway está mesmo disposto a desembolsar bilhões para adquirir um clube que, apesar da tradição, ainda luta para se estabilizar financeiramente e esportivamente? Qual seria a participação dos atuais acionistas e como ficaria o papel da 777 Partners, grupo que já tem controle sobre o Vasco desde 2022? Essas perguntas ainda não têm resposta clara, e é justamente essa falta de definições que aumenta a especulação. Enquanto alguns jornalistas sugerem que a proposta pode estar ligada a uma negociação indireta, outros garantem que há interesse real em substituir ou até mesmo comprar a parte da 777. No meio desse emaranhado de informações, o torcedor vascaíno fica em estado de alerta, tentando decifrar o que é boato e o que é movimento real nos bastidores. O certo é que, pelo tamanho da notícia e pelo peso do nome Fenway, ninguém ousa ignorar o rumor. Afinal, quando um gigante internacional olha para São Januário, é impossível não prestar atenção. O impacto cultural de uma negociação como essa vai muito além do campo esportivo. O Vasco sempre foi reconhecido como um clube de identidade popular, com raízes profundas na história do futebol brasileiro e na luta contra a discriminação, algo que marca sua trajetória de maneira única. É exatamente por isso que muitos torcedores se preocupam com a chegada de investidores estrangeiros. Há um medo latente de que essa identidade possa ser diluída em meio a estratégias de marketing global e exploração comercial. O Fenway Sports Group, no entanto, tem um histórico curioso nesse aspecto. Com o Liverpool, por exemplo, eles conseguiram preservar o espírito do clube, mantendo tradições históricas e respeitando a cultura da torcida, mesmo enquanto modernizavam a estrutura e elevavam o nível de profissionalização. O desafio seria repetir essa equação em um ambiente diferente, no Brasil, onde a relação entre torcedores e clubes é ainda mais visceral, e onde cada mudança é sentida de forma muito intensa. Se conseguir equilibrar modernização e respeito à tradição, o Vasco pode sair extremamente fortalecido dessa história. Outro ponto que chama a atenção é o potencial midiático de uma possível aquisição. O Vasco tem uma torcida gigantesca espalhada não apenas pelo Brasil, mas também por comunidades de imigrantes em diferentes partes do mundo. Somado a isso, há a rivalidade histórica com clubes como Flamengo, Fluminense e Botafogo, que movimenta multidões e desperta paixões. Para um grupo como o Fenway, esse é um prato cheio. Transformar essa paixão em engajamento digital e receita comercial é algo que eles já sabem fazer muito bem. Basta olhar como o Liverpool se tornou uma das marcas mais seguidas nas redes sociais, com ações de marketing que vão desde parcerias com empresas globais até a criação de conteúdos exclusivos para fãs em diferentes idiomas. Imagine esse modelo sendo aplicado ao Vasco, que poderia expandir sua presença digital, conquistar novos mercados e atrair patrocinadores internacionais. A simples ideia já mexe com a imaginação, e esse é o tipo de detalhe que faz um rumor como esse ganhar ainda mais força nos bastidores. Mas não é só a mídia que poderia se beneficiar. O aspecto esportivo também seria impactado profundamente. Com um grupo bilionário no comando, o Vasco teria condições de investir pesado em categorias de base, infraestrutura e, claro, contratações de peso para o elenco profissional. Hoje, o clube ainda sofre para competir com rivais em termos de investimento, muitas vezes precisando recorrer a apostas ou empréstimos. Com o Fenway, a realidade seria outra.
um fluxo de capital consistente, aliado a uma gestão profissionalizada, capaz de planejar a médio e longo prazo. Isso poderia recolocar o Vasco como protagonista do futebol brasileiro e até em competições continentais como a Libertadores. Além disso, é impossível não imaginar o impacto em São Januário, que poderia passar por modernizações radicais, transformando-se em um estádio de padrão internacional, sem perder a essência que o torna um templo sagrado para os torcedores. Esse tipo de investimento muda completamente o status de um clube, e é por isso que tantos já falam em virada de chave caso o rumor se confirme. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Ainda assim, nem tudo são flores, e os críticos levantam pontos relevantes. Há quem diga que o modelo de SAF com investidores estrangeiros transforma os clubes em empresas, onde o objetivo final é o lucro, e não necessariamente o sucesso esportivo ou a satisfação da torcida. No caso do Vasco, que já passou por gestões desastrosas e carrega uma dívida histórica, a entrada de um grupo internacional poderia ser vista como uma solução imediata, mas também como um risco a longo prazo. Afinal, se o FEM vai decidir que o projeto não é rentável ou que não vale a pena, o clube poderia se ver novamente em situação complicada. O torcedor, que tantas vezes foi deixado de lado por administrações anteriores, teme que sua voz se perca ainda mais em meio a executivos que tomam decisões a milhares de quilômetros de distância. É um debate legítimo e que precisa ser considerado, porque, no fim das contas, o futebol não é só negócio, é paixão, cultura e identidade. O rumor também coloca pressão em outros clubes brasileiros. Se o Vasco realmente receber uma proposta bilionária do Fenway, a tendência é que outros investidores globais passem a olhar com ainda mais atenção para o Brasil. A competitividade do futebol nacional poderia se elevar a patamares inéditos, com diferentes clubes recebendo aportes internacionais e fortalecendo seus elencos. Para os torcedores, isso pode significar campeonatos mais disputados, grandes nomes desembarcando no país e uma visibilidade internacional inédita para o Brasileirão. Por outro lado, também pode aumentar o abismo entre clubes com acesso a investidores globais e aqueles que permanecem com modelos tradicionais de gestão, sem a mesma capacidade financeira. O caso do Vasco, portanto, não seria apenas uma questão isolada, mas parte de um movimento maior de transformação do futebol brasileiro. Se confirmado, o acordo poderia ser lembrado como o início de uma nova era no esporte nacional, algo que mudaria para sempre a forma como vemos o jogo por aqui. No final das contas, ainda estamos diante de um rumor, mas um rumor que carrega peso e credibilidade justamente pelo tamanho do grupo envolvido. Não é qualquer empresa que tem no portfólio o Boston Red Sox, o Liverpool, o Pittsburgh Penguins e ativos em ligas globais como a NASCAR e a TGL. O Fenway Sports Group sabe o que faz e raramente se move sem um plano bem estruturado. Se realmente houver interesse no Vasco, podemos esperar negociações longas, complexas e cheias de reviravoltas, até porque o clube não está sozinho nesse processo. As 777 partners têm contrato e controle, e qualquer mudança dependeria de arranjos legais e financeiros muito bem amarrados. Enquanto isso, o torcedor segue acompanhando cada detalhe, alimentando a esperança de ver o Vasco renascer das cinzas com força total, mas também mantendo o pé atrás para não se decepcionar. Afinal, quando se trata de futebol, paixão e dinheiro se misturam de um jeito explosivo, e o Cruz-Maltino sabe bem o peso de cada promessa não cumprida. O que resta agora é esperar os próximos capítulos dessa novela que já começa a movimentar todo o cenário esportivo brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.